Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que estão conversando com a gente hoje sobre esse assunto, pensão alimentícia, porque infelizmente são tantos problemas e pormenores, por isso que a gente recebe a advogada a doutora Tia Miawata explicando pra gente, orientando mesmo você de casa, né, Sal? Pois é, e a gente tem mais uma participação ao vivo que não vai se identificar. Vamos ver a dúvida dessa nossa querida. Muito boa tarde, amiga. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, minha linda? Então, o pai da minha filha veio ao óbito, né? Sim. E eu entrei na justiça, aí foi chamado os avós. O Sim. meu pai e minha mãe, e o avô e a avó do pai, né? Aham. É o paterno. E lá no dia da audiência, foi decretado para cada avô dar R$150. Sim. E lá na hora, a avó dela, por parte do pai, não compareceu, só o avô. Meu pai e minha mãe concordaram dos 150. O avô, por parte de pai, falou que não tinha condições no momento. Então foi decretado para ele dar os 150 a partir do 6º mês. Só que ele não cumpriu com o acordo. Só que no processo não está escrito que era para ele dar no 6º mês. Só Tá. foi falado lá na sala. Aí ele alega que, como não está no papel dele, ele não vai pagar. E ele já está 2 meses me devendo a pensão. Tá, devendo para a criança, na realidade, né? Quando a gente fala em pensão alimentícia, tem que deixar claro o seguinte, a pensão é para criança, não é para mais ninguém. E aí, doutora? Bom, ela tem que pedir novamente eu acredito que uma audiência de conciliação para ficar estipulado isso em ata no processo que ele teria que continuar pagando em 6 meses. Mas como ela já tem esse valor estipulado e uma audiência já feita, uma decisão judicial, ao mesmo tempo ela já poderia pedir a execução de alimentos contra esse avô que está devendo. Quer dizer, é só o advogado entrar Exatamente. contra essa execução, a favor, quer dizer, pedindo essa execução. Execução de alimentos, sim. Ok, então. Então é assim, minha linda, já que existe um advogado aí no circuito, conversar com o seu advogado, pedir para que ele execute essa pensão alimentícia, ou seja, que vocês recebam dos avós esse valor que é devido, tá bom? Porque isso é na hora, é para a criança, vale lembrar que quando é pensão alimentícia, é a coisa que mais funciona nesse país, né, Luquinha? Obrigada, minha querida. Sol, tem tudo a ver a pergunta e essa observação que você fez com essa pergunta que eu vou deixar no ar, porque tem uma pessoa ao vivo para conversar com a gente. Diz que paga a pensão alimentícia e gostaria de saber como é que faz para saber se o dinheiro realmente está sendo gasto com a criança, pois já disseram para esse nosso amigo que a mãe da criança gasta o dinheiro com outras coisas, por exemplo, ele diz que paga contas pessoais, então a gente já ajuda você, porque tem uma pessoa na linha, se eu não me engano é a Maria. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, minha querida, qual que é a sua dúvida? Olha, eu tenho a pensão do meu filho, já foi o juiz determinou da metade do salário mínimo, mas só que não está dando menos, Então eu queria saber o que eu faço. Foi do ano passado e até agora o juiz não terminou ainda, só deu uma prevenção para a gente até no último dia da audiência. Entendi. Como é que fica nesse caso? Ela tem que provar que ela está recebendo um valor reduzido e executar essa diferença. Dá para ela pedir a execução de alimentos dessa diferença. Tudo é na frente do juiz? Tudo na frente do Eu juiz. não queria ser juiz de família, nunca, Luquinha. Pensa os perrengues que passa aí na Jesus vida, né? amado. Luquinha, antes de você espelhar, só entrar com essa dúvida aí. Aí negativou o nome do caboclo. Tem gente aqui, tá ótimas discussões aqui no ao vivo. Tem homem falando tem que ser assim mesmo, homem falando que não tem que ser assim. Vale lembrar que pensão alimentícia não é privilégio só para homem pagar, não. Tem mulher que também tem que pagar, né? A questão é da criança, quem tem que ter o benefício é a criança. Negativou o nome, quanto tempo fica sujo? Até ele efetuar o pagamento. Efetuou, acabou. Aí volta tudo limpinho. Então tá bom, Luquinha. Rapidinho aquela pergunta que eu deixei no ar para vocês. Como ter certeza que a pensão está sendo gasta com a criança e não com a mãe? Geralmente, pai que paga pensão tem esse pensamento. Não adianta. É mesmo? Tem esse pensamento. Como Só assim? que o dinheiro não é gasto com a criança, é gasto com a mãe. Aham. Só que a mãe que está ali no dia a dia, ela sabe. Ela sabe que... Mas ele pode pedir notinha e tudo? Pode pedir pode judicialmente, ele pode pedir sim, mas o juiz geralmente sabe que a realidade é essa. Ela também ajuda
nas despesas da criança. Porque vamos combinar assim, né? Quando estava casado, o filho gastava, sei lá, R$200 por mês, eu estou chutando um valor ínfimo, só para citar. E aí, de repente, a mãe perde 10 mil de pensão, como é que a criança começa a gastar tanto assim só porque o pai não está do lado, né? Então não pode, o juiz tem essa noção. Vamos rapidinho ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Lindo de ver, viu? Artistas do mundo todo participaram dessa incrível exposição de esculturas de gelo no parque temático. Esse parque temático é Erlesbindorfstal. É Erlesbindorfstal. Pedrão, repete isso. Se você não entendeu, pede que Deus ajude. Erlesbindorfstal. Porque eu não consigo falar de novo. Eu treinei a manhã inteira para falar o nome desse troço, tá bom? Mas olha, os artistas levaram cerca de 17 dias para construir esse mundo de gelo e várias cidades famosas congeladas podem ser visitadas, porque eles fizeram um tema de cidade, como Berlim, Paris e Moscou. Põe aí nome, baixa o nome para mim no TP para eu ler de novo, porque eu treinei hoje a manhã inteira para falar esse bagulho aí, ó. Erlesbindorfstal. Não, Erlebines. Mas é que a mulher que fala isso, ela falou Erlebindorfstal. Se alguém conhecer, explica. Gente, existe esse negócio, tá bom? Só a gente vai pro Erlesbindorfstal, aí a gente conversa. Vai catar coquinha no Erlesbindorfstal. Eu não consegui falar, desculpa. Gente, desculpa, mas foi Erlesbindorfstal, foi ótimo aqui. Uma última perguntinha de pensão alimentícia. Ai, Jesus. Quando a mãe, ela é obrigada a pagar a pensão, quer dizer, ela tem que pagar, o juiz determinou que ela tem que pagar a pensão, e ela tem um outro filho para sustentar. Mesmo assim, pode ser decretada a prisão se ela não pagar? Pode. Em detrimento do outro filho. Aí um fica a ver navios? Aí o outro tem que acionar a justiça também. E se não tiver com quem ficar esse outro filho, vai para o Estado? Ela precisa justificar. Primeiro ela vai presa, depois ela pode justificar para o juiz, aí ela consegue sair. Gente, primeiro ela vai presa e a criança fica com quem? A outra criança. Ela precisa primeiro, porque para ela saber que ela vai ser presa, ela precisa ser notificada, cientificada. Depois que ela souber que ela vai ser presa, ela pode correr com isso antes dela ser presa. Né? Gente, que fosse assim com corrupto no Brasil seria ótimo, né? Essa rapidez, assim, seria perfeito. Seria melhor que a Erlesbindorfstal. Entendeu, Luquinha? Ai, Jesus. O certo é o seguinte, resumindo para terminar o programa. Pense antes de fazer, porque depois que tá feito... Virou o zoinho, não vira mais, filho. Vai virar o zoinho atrás das grades aqui. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Desculpem as brincadeiras. Amanhã a gente está de volta no dia de Papo Cabeça. Você é feliz de verdade? A gente busca a felicidade, né? Mas a gente agradece o carinho. Obrigado, doutora. Obrigado você de casa. Obrigada, e a gente fala sobre essa felicidade 100%, né, Sol? Exatamente. Vamos lá, então. Você veio ao mundo para ser feliz. Agora a gente vai fazer compras com Vale Shopping, se apegar nele, pensar em Erlesbindorfstal. Já esqueci. E a gente vai ser feliz. Beijo no coração.